falar. E aí, ó, o Dudu falou um negócio aqui que eu já vou puxar esse gancho. Boa. Na opinião de vocês, o Vasco vai brigar por algo grande ano que vem? A gente pode já falar de Vasco e da Gama, porque, na moral, ele falou aqui que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, mas tem coisas que também só acontecem com o Vasco, irmão. O Vasco tava jogando ao mesmo tempo e foram, assim, 2 jogos malucos. Um jogo que a porrada comeu, Payet dando aula de habilidade, outro jogo, um 3x3 insano pelo Campeonato Carioca, coisas que só acontecem com o Vasco, né? O Vasco aí no amistoso internacional de pré-temporada venceu lá no Uruguai, foi o Magallanes? Não, Maldonado. Deportivo Maldonado. Desculpa, perdão. E o Vasco vence por 1x0. O que vocês acharam aí dessa rodada do Vasco? Vamos englobar. A gente pode falar do Vasco no geral. Com o time titular, o que vocês acharam? E com o time reserva, deixou a desejar um pouco, né? Teve lances assim que a torcida do Vasco saiu na bronca, né, galera? Cara, então, falando do time titular do Vasco, tem pontos positivos. Eu acho que o principal ponto positivo dessa pré-temporada desses jogos aí de início, né, é o Payet, mano. Eu acho que não tem nem o que falar. É um cara que, perdeu cerca de 9 quilos desde que chegou ao Vasco, tá no ápice da sua forma física. Volta para marcar, cria. O Vasco é um com Payet, outro sem Payet, totalmente diferente o time. É o cara da criação, que acha bons passes e tal. E foi o cara que fez o gol da vitória contra o Deportivo Maldonado. Então, eu acho que a principal surpresa, né, a grata surpresa que a gente está tendo é o foco que o Payet está tendo, está desempenhando um bom futebol e chega para ser titular absoluto nessa temporada. Para mim, eu acho que não tem nem discussão isso. O David, que é a contratação, né, que é o cara do Internacional que estava emprestado a São Paulo, veio pro Vasco. Ele é um cara que somente, na minha opinião, tem somente o físico. É o Westbrook do futebol, tá ligado? É muito físico, pouco mental. Acho que é isso. E, cara, futebol é correria. Se fosse pra pensar, eu jogava xadrez, pô. Perfeitamente, perfeito. E uma grata surpresa também é que o chat tá falando aí, cara, que é o Orediano, né? O Orediano, cara, tava certo praticamente dele sair do Vasco, porque o Ramon e o Emiliano, né, que é a comissão técnica do Vasco, Ramon e seu filho Emiliano Dias, chamaram o Orediano para conversar, porque quando ele começou a realmente jogar bem no Vasco, fez aquele golaço, né, contra o Cuiabá, passou no meio do time todo, finalizou bem e tal, ele saiu com uma lesão na mão, optou por botar o gesso e ficar de fora durante o restante, os últimos jogos da temporada, do que colocar ali um gesso, né, entre aspas, removível, que ele pudesse continuar jogando. E aí cara, essa história é clássica do Esporte Arena. Eu acho que tu já contou isso aqui, 10 vezes, mano. É porque eu fico puto quando eu lembro disso, cara, porque ele, tipo assim, desdenhou da situação do Vasco e ele era uma peça que podia ajudar muito no final da temporada, ele optou por não ajudar. E aí a torcida virou o ano com isso bem, tipo assim, a torcida tava mordida por conta disso, e aí o Ramon chama ele para conversar, ele fala que não quer fazer parte da pré-temporada, que quer ser negociado. Fica no Rio, começa a jogar os jogos do Campeonato Carioca, e ele se destaca nos 2 jogos, entendeu? Dá uma assistência no primeiro jogo para o Capasso, e no segundo jogo ele contribui com uma assistência e contribui também com gol. Um golaço, diga-se de passagem. Sim. Então, eu acho que são as gratas surpresas do Vasco. Além do lateral esquerdo também, que fez um gol contra o Boa Vista. E a gente também vê que o Capasso não tem como ser um reserva imediato do Vasco, porque se o cara não consegue marcar o atacante do Sampaio Corrêa, ele não vai conseguir marcar o atacante do Palmeiras, não vai conseguir marcar o atacante do São Paulo, do Galo, do Flamengo, entendeu? Então, tipo, o bom, né, de você ter essas 2 competições, podemos dizer assim, é que você consegue botar o time todo para jogar, o time todo para rodar, e consegue ver os lados positivos e os lados negativos. E eu quero saber os lados positivos e negativos de vocês também. Acharam que tem mais alguém que se destacou, né, nesses amistosos? O Arthur tem uma informação, mas ele tá com vergonha ou medo de falar, porque ele viu o Orediano nesse final de semana no Village Mall. Ele falou que tava almoçando com os amigos e, ele falou que o clima tava bem leve. Eu até falei, tava no off falando, pô, cara, mostra que o jogador tá dando uma virada de chave, né? Porque teve até um meme, o Vini com certeza deve saber desse meme, que foi no Natal do Orediano, que botaram a família dele, ninguém ria, tudo assim, ó. Yeah. A foto da ceia de todo mundo, tá ligado? Geral, cara, o Orediano
tá puto da vida. Mas, cara, é um jogador que, assim, não foi pro Vasco à toa. O Vasco, beleza, que teve aquela treta toda do Paulinho, que na época o Paulo Brax... que foi o Paulo Brax? O Paulo Brax. Vai, Paulo Brax. Paulo Brax. Cara, tava... Tem que isso, parar cara? de ver NFL, mano. Tem que parar de ver NFL. Falou igual aquele cara mesmo. Que O Paulo Antunes. Temos Paulo um tchau. Antunes. Hall, meu quarterback. em O Cincinnati. Paulo Brax. Paulo Brax. E o Luiz Melo, ai meu Deus. Que escolheram o Paulinho. Que escolheram o Orediano, aliás, ao invés do Paulinho. Enfim, e aí acabou que veio o Orediano, não rendeu a expectativa que foi colocada sobre ele, porque no Vélez, cara, ele era um jogador que era o principal do time. Naquela semifinal contra o Flamengo, ele carregou o Vélez até ali, sabe? Fez um bom jogo, apesar do Flamengo ter metido 4-0, o Orediano foi o destaque do Vélez naquele jogo. Bola na trave, criando. E chega no Vasco, ele não conseguiu render nada. Tipo, tem... Na última temporada, um lance bom dele foi aquele gol contra o Cuiabá, que todo mundo lembra. Isso, Fora isso, tem aquele pênalti isolado, tem esse lance do braço dele, da esposa, enfim. Mas esperamos que ele se recupere, né, Arthur? Sem dúvida, cara. Essa informação do Village Mall não é minha, diga-se de passagem, tá? Ele foi um safado, cara. Mas foi um amigo meu que tava lá e viu o Orediano almoçando. Falando agora sobre alguns pontos positivos do Vasco, principalmente nesse jogo contra o Deportivo Maldonado, eu gostei muito do Payet, óbvio, a gente tem que falar do Payet aqui, por mais que seja repetitivo. Eu gostei muito que agora ele tá jogando como camisa 10, cara. Não é como um ponta que vem pra dentro, não é como um segundo atacante, um falso 9. Ele realmente tá como camisa 10 por trás dos atacantes. Isso dá muita liberdade pra ele, cara. Ao mesmo tempo que ele consegue descer pra ajudar na criação, e a gente vê muito ele com a bola no pé, a forma como ele consegue conduzir o jogo a favor dele, né? Porque ele não é o cara que vai ser o resultado da engrenagem. Ele é o cara que faz a engrenagem girar, né? Ele é um cara que tem essa característica. Quando ele tá bem, o time inteiro joga bem ao redor dele. E aí ele potencializa muito todo mundo. Então você ter o Payet com uma liberdade ali como camisa 10, vindo por trás dos atacantes e conseguindo enxergar o jogo de frente, é muito importante. Eu também gostei muito da partida do Paulinho e do Paulo Henrique, cara. Achei que eles fizeram uma boa dobradinha ali. O Paulo Henrique foi muito, muito agudo nos lances dele, foi pra cima. E o Paulinho também teve uma boa presença. Então, cara, eu acho que o Vasco, com essa pré-temporada, com uma comissão boa, com uma comissão técnica boa à frente, com o elenco entendendo os conceitos do Ramon Dias e o Payet em uma boa forma física, tática, técnica, enfim, cara, tem tudo para ter um bom ano, tá? O 2024 do Vasco, pelo menos na minha ótica, é promissor. Pode não ser um ano de títulos gigantescos, ou então, caramba, o Vasco vai ganhar o Campeonato Brasileiro, vai ser campeão invicto do Campeonato Carioca, não é isso. Mas é um ano que o Vasco vai voltar a ser competitivo, cara. Eu acho que pro cenário atual do Vasco, isso já é muito interessante. Que o Vasco volte a ser competitivo para que lá na frente conquiste títulos e volte aos momentos de glória que a gente quer que o Vasco volte o mais rápido possível. Então, cara, achei super interessante essa pré-temporada do Vasco. E tô empolgado, cara. Confesso que empolguei. Não, perfeito. E o Vasco já tem duas títulos, taças, né, na temporada, né? Mas dois um é títulos. vice coroa. Olha lá. O Vasco que joga na quinta-feira contra o Madureira, às 8 da noite. Mais uma vez aí, agora é a Ferg, né, que tá brigando com a gente aqui. Pô, sempre alguma entidade do futebol que nem atrapalhar os Sports Arena, impressionante. Mas enfim, galera, vamos seguindo aqui o programa. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente. Boa. Quem tá chegando agora, já deixa aquele like. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar. E olha só, a galera aqui no chat falou o seguinte, ó. Vou ler os comentários. Muito comentário. Boa. Tem uma informação boa aí do Maia, mano, do Dudu. Que eu não tava sabendo, não. Deve ter saído Ele agora. falou que primeiro ele falou que o Orediano foi pra Argentina por causa da mulher dele, não por causa do braço. E aí, ó, o Maurício, a família do Orediano é sacanagem. A galera rindo aqui do Paulo Brax. E aí, o Lucão tá aparecendo o Escobar falando NBA. Aí, Maurício, o time nessa situação, o cara almoçando. E ó, informação aqui do Dudu, tá? Do Maia.
Marlon Gomes foi vendido pro Shakhtar por 87 milhões. Alguém tá sabendo disso? Por favor. Não, Vou apurar. Apura aí. Apura aí. E aí, ó, o Maurício já tem 2 taças. Arthur Xavier, esse Vasco vai dar trabalho. Gole no copo vazio. Esse vídeo é muito bom também. E aí, ó, o Dudu. Vou contar pros meus netos que foram 2 mundiais. Tem uns times aí que fazem isso. Yeah, E aí, ó, verdade. o Arthur. Uns times aí de 3 cores. Pô, amo fazer isso. E aí, ó, Um Alviverde Paulista também. Ah, não. E aí, ó, o Arthur, like a Vim 2.0. E aí, o Lucão, Dudu, setorista do Vasco. Pô, vamos te contratar, Dudu. Boa, Dudu. A gente tem, né? A gente tem o Dudu, que é setorista do Vasco, a gente tem o Lucão, que é o setorista do Fluminense. Tá ligado? Mas é isso, ó, de acordo com o Fabrício Romano, fonte boa, tá? De acordo com o Fabrício Romano, boa. O Shakhtar tá em negociações de fato para contratar o Marlon Gomes e tá com muito otimismo para que feche a negociação. Esse tweet foi feito às 2h16 da tarde, tá? Até o momento não tem nenhuma informação concreta, assim, de fontes realmente confiáveis de que o Vasco vendeu o Marlon Gomes pro Shakhtar. O Dudu botou que ele foi vendido, então... Pô, o Marlon Gomes deve ter ligado pra ele. Não, pô. Quando crava já era, né, Léo? Ele falou assim, ó, a 777 já aceitou, filho, já vaza. Tá certo. Perfeito. Mas assim, é um jogador que eu via potencial pra essa temporada dele no Vasco, saindo agora, o Vasco perde muito. E, pô, e pro Shakhtar, o crânio ali tá meio esquisito, né? Sei lá, mas... E outra coisa também, já sabiam, né, os dirigentes do Vasco já sabiam desse assédio que o Marlon Gomes receberia por conta não só da boa temporada que ele fez ano passado, mas também pelos jogos que ele fez pela seleção sub-20, né? Seleção brasileira sub-20, ele sempre jogava muito bem o Marlon Gomes. Se destacava muitas das vezes até mais que o Andrei, que também é uma jovem promessa do Vasco que foi pro exterior. E é aquilo, cara, o próprio Ramon Dias já externou, né, aos dirigentes do Vasco, né, tipo, ao CEO da 777 e também aos diretores, que se perdesse o Marlon Gomes, queria um reserva à altura, queria uma reposição à altura. Então vamos ver aí, porque o Vasco estava tentando fechar com o Cuejá, acabou que não deu certo, babou o negócio, né? Por conta do clube que ele tá, né, na Arábia Saudita, não quer negociar o jogador, vê o jogador como peça importante, mesmo o Vasco querendo pagar a multa e tudo mais, e aí complica um pouco, porque na Arábia Saudita tem alguns trâmites que são um pouco diferentes, que o jogador tem que pagar uma multa, é um negócio assim. Eu não me informei muito bem, mas eu sei que não é só lá pagar a multa e acabou. E aí o Vasco retoma, né, provavelmente deve retomar as conversas com o Juan Sforza, o volante argentino, que é do News Old Boys, se eu não me engano, que já estava tudo certo, estava dado como certa a contratação, o Vasco recua para tentar o Cuejá, não deve conseguir, vai tentar o Sforza de novo. E aí eu não sei como que vai ser agora, pensando numa reposição para o Marlon Gomes, né? Se sair realmente, é um nome que vai fazer falta e tem que trazer um nome à altura, né? Para substituir o Marlon Gomes. Concordo. E pelo valor também, né, cara? 87 milhões é uma boa grana. E ele falou o seguinte aqui, o Maia. Podem me cobrar, valor de passe fixado em 10%, baita venda. E aí o Arthur, Pedrosa de Paracambi, a galera rindo, aí ele falou assim, ó, papel do moleque que o Vasco fez com o garoto. Caraca, tá bolado. Se eu fosse o Sforza, não viria, não. Pô, tá? Setorista. Cria um canal, Dudu, papo reto. Tipo assim, o negócio tava concretizado entre partes, né? Tipo, o Vasco tinha sinalizado o valor que iria pagar pelo jogador e o News Old Boys aceitou. Só que o Vasco não chegou a mandar nenhuma proposta oficial. E o Vasco retornando agora para a negociação, né? Já tinha feito o scout, já sabe como joga o jogador, já sabe quais são os requisitos que ele quer, né? Para vir ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Então, tipo assim, saiu da negociação, volta sendo o clube que tá pagando mais pelo jogador, então acredito que tipo, não tenha nenhum problema, sabe? Eu acho que são negócios, né, mano? CNPJ não tem coração. Isso. Baita frase que tu falou. Baita frase, e a gente vai seguindo aqui o programa. Cara, a galera hoje aqui tá maluca.